agradecimentos especiais ao Pessoa do Mal, Dani, Ian Moraes, Creeper Games e CLJ Gamer por doarem no vídeo passado. Sejam abençoados. Olá, amante do terror! Hoje vamos conhecer mais da já antiga história de Slenderman. Mas é claro que eu não vou apenas contar aquela historinha velha que vocês já conhecem. A tal garota que fez não sei o que, ou tal que criou quem. Não, vocês não estão aqui para ver algo sem graça como uma competição de internet. Vocês estão aqui para temer algo que não se sabe o que é, e não se sabe se é real ou não. Vocês estão aqui para ver o verdadeiro terror. Mas antes de começar, seja bem-vindo se você é novo ou nova. Saiba que aqui eu abordo diversas creepypastas de várias origens, desde clássicas até quase desconhecidas, SCPs e muito mais. Você também pode pedir o que você gostaria que eu falasse e escolher qual lenda será explicada votando nas enquetes da comunidade. Agora, fique com o vídeo. Slenderman, o Homem Esguio. Primeiro, é claro, vamos falar quem ele é. Slender é uma criatura humanoide que veste um terno e possui uma gama enorme de poderes e habilidades, mas com certeza, as características que mais o tornam único é a sua altura e a sua face, ou melhor, a não existência de uma face. Slender atua nas sombras, sempre se esconde atrás de postes e de árvores, porque ele consegue se camuflar por se parecer muito com elas. Como eu já disse, ele possui um número enorme de habilidades, mas aquelas que são mais conhecidas são seu número infinito de tentáculos que saem de suas costas, o teleporte, a hipnose e a capacidade de causar interferência em aparelhos eletrônicos, como câmeras. Mas ele possui outras habilidades, como a telecinese, furtividade, visibilidade seletiva, manipulação climática, metamorfose e entre outras. Slender não tem dificuldade nenhuma em sequestrar vítimas. Quando você vê-lo, você não vai mais sentir o seu corpo. A única coisa que você conseguirá fazer é olhar aquela criatura no meio das árvores. Você vai ficar impotente e completamente impossibilitado de fazer qualquer coisa. Depois, ele vai te fazer andar até a floresta e vai garantir que ninguém sinta a sua falta naquele momento. Simplificando, você vai desaparecer. O que ele faz com quem é levado é um mistério, mas no jogo Slender The Arrival, mostra que Kate e Charlie foram capturados pelo Slender e transformados no que chamam de Proxy, uma espécie de ajudante do Slender. Tudo indica que quando alguém é sequestrado por ele, passa por uma espécie de teste, onde se falhar, não sobrevive, mas se conseguir passar, vai perder toda a sanidade, humanidade e lembranças, se tornando apenas uma marionete do Slender, sem sequer um pingo da lembrança do que ele já foi um dia. Slenderman possui uma maior preferência por crianças, por serem mais manipuláveis e fracas do que adultos, mas ainda tendo um corpo jovem e saudável para passar no teste, sendo assim, os alvos perfeitos. Mas isso não significa de maneira alguma que ele também não vem atrás de adultos ou adolescentes. Mas você deve estar se perguntando, por que ele não tem mais proxies? Simples, nem todos passam no teste, ou melhor, nem todos sobrevivem como Kate e Charlie, ou aquelas duas crianças com mentes diabólicas. Você duvida que Slender é um ser antigo e que muito provavelmente já existiu? Há várias ligações históricas com Slender na cultura egípcia, alemã, romena, inglesa e até mesmo brasileira, como por exemplo as pinturas rupestres no Parque Nacional Serra da Capivara, onde retratava um homem magro levantando uma criança
com vários apêndices em formato de tentáculos. É muita coincidência, não? Hieroglifos egípcios mostravam um homem chamado Ladrão de Deuses, que roubava tumbas de faraós, que por acaso tinha uma ligação com uma entidade que possuía vários membros superiores de acordo com a própria representação egípcia. Xilogravuras alemãs que representavam um cavaleiro contra um esqueleto com vários membros, representando Der Grossmann, o Homem Alto. Uma fada que vivia nas florestas e que sequestrava crianças que por ali passavam. Na mitologia romana, a descrição é a que mais se aproxima do Slender que conhecemos hoje. Diz o seguinte: o homem alto estava em uma clareira, vestido como um nobre, todo de preto. As sombras pairavam sobre ele, escuras como uma meia-noite nublada. Ele tinha muitos braços, todos longos e sem ossos como cobras, todos afiados como espadas, e eles se contorciam como vermes nas unhas. Ele não falou, mas revelou as suas intenções. Com isso, podemos presumir que Slender já reside nessa terra há muitos séculos, passando por vários países e culturas diferentes, mas é claro que ele nem sempre teve essa aparência. Com o passar do tempo, ele foi se adaptando às eras, mas sempre mantendo a sua assustadora característica de ter inúmeros braços e membros esticados. Slender sempre existiu, mas nós nunca o vemos porque ele sempre está onde não conseguimos enxergar. Ele sempre esteve aqui, sempre esteve observando cada um de nós. E o que Slender é? Para que contar agora? É muito mais divertido não saber como ele surgiu, ou como veio para este mundo, ou como foi criado. Tantas possibilidades, mas apenas uma verdade. O mundo nega a sua existência, mesmo havendo tantos relatos, alguns inventados, é claro, mas outros nem tanto. Mas para ele, é bom que todos finjam que ele não exista, que feche os olhos e tampe os ouvidos, pois assim fica bem mais fácil sem empecilhos no seu caminho. Afinal, ele sabe onde você está se escondendo. Hoje você conheceu mais sobre Slender. Então, por cortesia, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque, como você já sabe, eu abordo diversas lendas, histórias e criaturas de um jeito que você nunca viu antes, explicando cada detalhe e criando as minhas próprias teorias. Muito obrigado por assistir, amante do terror. Olá, amante do terror. Neste iremos dar continuidade ao quadro O Quão. Dessa vez, o quão poderoso pode ser Slenderman. Vou listar as suas habilidades, só que de maneira mais aprofundada, para que não reste nem sombra de dúvida. Camuflagem. Uma das habilidades mais conhecidas sobre Slenderman é a sua capacidade de se camuflar perfeitamente, fazendo com que ninguém perceba diretamente, pois quando você olha de relance, não vai perceber que aquela pessoa de terno é o Slender. Na antiguidade, onde Slender já existia, ele se disfarçava de um membro de classe superior, da nobreza, fazendo assim com que ele passasse despercebido tanto entre os nobres quanto entre os plebeus. Personificação, falsificação. Essa faz parte do kit de habilidades que ele usa para persuadir as suas vítimas, porque ele consegue imitar exatamente a voz. E não apenas a voz,
mas o comportamento e a entonação, sendo quase impossível distinguir quem é real e quem é o Slender. E a imitação não acontece só com a voz de adultos, mas ele também consegue imitar a voz e a risada de uma criança, a fim de atrair os seus pais ou uma outra criança. Visibilidade seletiva. Essa habilidade é um complemento a mais das duas anteriores, pois ele tem a capacidade de escolher quem vai conseguir vê-lo. Por exemplo, há casos em que apenas uma pessoa consegue vê-lo, enquanto as outras não conseguem, sendo muito parecido com um espírito. Porém, essa habilidade não funciona com animais por causa da sua alta percepção e olfato, ou seja, animais podem ser uma ameaça à sua caça. Então você já sabe o que ele faz com aqueles que o atrapalham, né? Então, se o seu animal de estimação não para de olhar para um lugar fixo, pode ser tanto um inseto quanto um espírito, ou pior. Slender Sense. Você já jogou algum jogo do Slender? Provavelmente. Você já reparou como ele sempre sabe onde você está, sendo impossível pegá-lo de surpresa ou passar despercebido? Isso se dá ao fato de que uma de suas habilidades é o seu Slender Sense, ou o sentido Slender, onde ele consegue saber exatamente onde as suas vítimas estão quando estão por perto, apesar de não ter o rosto e nem olhos para ver. Então a sua vítima pode até mesmo ser invisível. Não vai escapar. Mutilação. Ele não é apenas capaz de mutilar os corpos de quem ele sequestra, mas também é capaz de mantê-los vivos enquanto faz isso. O processo mais comum de acontecer são as autoridades locais encontrarem os corpos empalados em uma árvore, os órgãos removidos, colocados dentro de sacos plásticos e depois recolocados de volta no corpo. Isso tudo enquanto a vítima ainda está viva. Só que o contato físico com os órgãos e até mesmo a remoção deveriam tê-la colocado em choque e depois a matado. Só que não, ela permaneceu viva e consciente. Mas antes de fazer isso com alguém, primeiro ele precisa se livrar daquilo que pode atrapalhar a sua caça, o animal. Então ele vai primeiro fazer aquilo tudo com o animal, depois colocar o seu corpo dentro de um saco plástico e só aí partir para o seu alvo. Controlar o clima e ou o dia. Como já diz o nome, ele pode controlar o clima e o dia como bem entender. Geralmente quando se encontram com ele, sempre está de noite, ou nublado ou nebuloso, ou as três coisas, deixando o clima propício para o pavor. O mesmo acontece nos games, em raras ocasiões está de dia, sempre está um clima mais sombrio e nebuloso. Pirocinese. Em muitos casos onde o Slender apareceu, geralmente é acompanhado por fogo. Isso porque o Slenderman é um ser pirocinético, ou seja, capaz de controlar o fogo com a sua mente, causando incêndios que podem ser usados para queimar as evidências da sua presença. Inclusive, algo parecido aconteceu também no game Slender: The Arrival, também no estágio 8, onde a floresta está em chamas, sem motivo aparente, o que indica que o próprio Slender que incendiou a floresta com o objetivo de acabar com a vida de Lauren. Há evidências em que esse fogo pode ser azul e, em raras ocasiões, verde. Telecinese. Uma habilidade que o permite mover objetos, coisas ou pessoas com a mente, o que dá a ele muitas possibilidades para manipular muitas coisas. Vai da sua imaginação pensar no que. Virocinese. Pirocinese é o poder de controlar o fogo. Telecinese é o poder de controlar a matéria. Já a virocinese é a capacidade de controlar doenças, tipo vírus, bactérias e até mesmo as células para formar um câncer. Dizem que quando as pessoas veem o Slenderman,
elas adoecem com sintomas fortes de uma doença, chamada doença esguia, oriunda de encontros com Slender. Os sintomas incluem enjoos, náuseas, tosses de sangue, paranoia e exaustão extrema. Esses sintomas parecem os mesmos efeitos de envenenamento por radiação, o que pode significar que não que Slender emane radiação, mas que ele pode reproduzir esses efeitos por causa da sua virocinese. Ela acontece em progressão e depois de 5 encontros, a vítima se encaminha para a morte por falência múltipla dos órgãos. Controle mental. O controle mental de Slender é uma das habilidades que mais chama a atenção, porque ele pode manipular até mesmo os sentimentos das pessoas, assim como as suas ações. Isso juntado com a capacidade de falsificação, camuflagem e visibilidade seletiva, ele se torna um manipulador nato. Mas não somente isso, Slender também pode transformar aqueles que ele captura, os transformar em proxies, que obedecem ao seu mestre. São como zumbis, controlados remotamente por Slender, construindo armadilhas ou perseguindo as suas vítimas. Não se sabe qual o critério que ele usa para escolher quem ou não vai ser o seu proxy. Porém, aqueles que são transformados já não têm mais vida, são cascas vazias. Como eu disse, são como zumbis, com uma consciência única, como uma colmeia, todos controlados por Slender, a fim de serem alternativas para capturar. E alguns dos proxies podem ter exatamente a mesma aparência de quando foram capturados. Então, se alguém desapareceu pelo Slender e de repente retornou sem mais nem menos, pode ter certeza, não é mais aquela pessoa. O próximo vídeo vai ser sobre um guia de sobrevivência muito pedido, Guia de Sobrevivência Cartoon Cat. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima.